Irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, daqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal, e vamos iniciar um estudo bíblico intitulado ao tema Relações íntimas. Portanto, relações íntimas, aleluia, que são pecaminosas. Portanto, relações íntimas que te podem levar para o inferno. É o tema da live. Do estudo, ou melhor, do estudo bíblico, relações íntimas que te podem levar para o inferno. É o tema deste estudo. E desde já eu passo a palavra também para o irmão que está do outro lado da linha para se apresentar. Daqui fala o irmão Carlos Coelho, da cidade das Caldas da Rainha. A paz do Senhor Cristo para todos os nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Agora vamos fazer uma oração, mas para não dar eco aqui na nossa gravação do nosso estudo, o irmão Carlos vai orar só em espírito, fica só em pensamento, porque senão fica muito barulho. Amém? Sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora cobre-nos com o Teu sangue, nos lava com o Teu sangue, nos limpa no Teu sangue, nos purifica no Teu sangue. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, quer tenha sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, ações, omissões, reações, palavras, pecados voluntários ou involuntários do espírito, da alma ou do corpo, acordados ou dormir. Senhor, nos lava no Teu sangue, lava a nossa alma no Teu sangue, lava o nosso espírito no Teu sangue, lava-nos no Teu sangue. Aleluia, nos cobre com o Teu sangue nesta hora, nos reveste a Tua glória. Repreendo toda a obra de bruxaria, feitiçaria, magia, satanismo, todo o altar seja derrubado, toda a estátua seja quebrada, toda a imagem de escultura seja derretida a fogo, toda a vela acesa seja apagada nesta hora. Meu Deus, que todo o papel com o meu nome escrito, ou do irmão que está a ouvir, ou de algum dos nossos familiares, seja queimada a fogo e desautorizada agora. Toda a obra do inferno, obra com foto, seja queimada a fogo e desautorizada. Toda oferenda com comidas e bebidas consagradas aos demónios, seja queimada a fogo agora. Seja destruído por completo o altar, toda oferenda e sacrifício. Aleluia, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Então, o tema desta noite é pecados, ou melhor, relações íntimas que te podem levar para o inferno. Relações íntimas que te podem levar para o inferno. Amém? Então, desde já, o irmão Carlos vai já começar fazendo uma pergunta. Pode ser uma pergunta básica, simples ou até mais complexa. Estamos aqui para responder. Eu gostava de perguntar ao pastor Luís, sempre quatro paredes vale tudo, como muita gente diz, né? Que afirmam que entre quatro paredes vale tudo, entre um casal, né? É uma pergunta. Amém. Uma pergunta. Tem vários pastores, pregadores, evangelistas, até mesmo homens que têm dom de ensinar, glória a Deus, que deram lugar a Satanás e estão enganando o povo. Tem até professores de teologia, que nos cursos de teologia, não é? E pastores que nos estudos que eles dão para casal, seminários para casal, encontros de varões, encontros de senhoras, não é? Agora está muito na moda o chá, o chá das senhoras, e nesses chás entra muita heresia, atenção. Então, quando eles fazem um estudo bíblico para casais, olha, vou fazer um estudo para casais, seminário para casais, eles vão entrar com muita heresia, ou quando vão aconselhar um casal de dois solteiros, não é? Um jovem, um varão com uma varoa, não é? Vai casar com uma moça. Quando entram para a área do aconselhamento íntimo, eles levam muita gente a pecar. E uma das coisas que eles levam a pecar é dizer que a pessoa depois de casar, porque nós sabemos que a relação íntima, não é, irmão Carlos? É sim, pastor. A relação íntima, ela só é lícita após a pessoa se casar. É ou não é? O casamento é considerado fornicação, não é? É porneia. Fornicação. Porneia. Então a pessoa, quando ela é solteira, ela não pode manter relação. Se ela manter relação, ela está a ser uma fornicária.
Portanto, há vários pecados, não é? Antes do casamento, não é? Como, por exemplo, prostituição. Tem pessoas que vendem o seu corpo a troco de dinheiro, a troco de bens materiais, de roupas, várias coisas, até de status social, até de um emprego. Para ganhar um emprego, se deita com o patrão, para não ser despedido ou para ser promovido. Então, isso chama-se prostituição. Então, há o pecado de prostituição, é a pessoa que pratica relação íntima a troco de algum tipo de benefício, seja dinheiro, seja bens materiais, seja um cargo, ou também tem pessoas que se prostituem para não acontecer nada de mal. Por exemplo, imaginando que um assassino diz, olha, eu vou matar o teu esposo se tu não te deitares comigo. E a pessoa vai e se deita e aí se prostitui. Além de se prostituir, está em adultério porque é casada. Se for solteira, ela está se prostituindo. Então a mulher que é solteira, a jovem que é solteira, ela deve guardar a virgindade até ao dia do casamento. Então nós estamos a falar que a relação íntima de um casal, a chamada relação sexual, só é lícita após o matrimónio. E nós hoje vamos falar do quê? De relações íntimas que te podem levar para o inferno. E nós sabemos que a relação íntima só é lícita, especialmente para quem é cristão, também para o pagão, porque é pecado na mesma. Mas muito mais ainda para o cristão, que já conhece a verdade, que tem mais responsabilidade, só pode praticar uma relação íntima, só se pode deitar, não é? E copular com uma mulher, um homem, sendo casado com ela, certo? Amém. Então pronto, nós estamos a falar. Então, o que é que acontece? Quando o jovem, por exemplo, está noivo de uma jovem, um varão está noivo de uma varoa, quando vamos para a área do aconselhamento, o que é que dizem muitos pastores da maior parte das igrejas? Dizem assim. Uns dizem assim, na vida íntima de um casal nem mesmo Deus entra. É como se Deus então deixasse de ser onipresente ali. Deus deixava de estar ali, então Deus perderia dos seus atributos fundamentais, que é a onipresença. Então, quando a pessoa se fosse deitar com a mulher, né, Deus deixaria de estar ali presente. Recamando lá bassaia praia, e seria o que? Uma grande heresia. É ou não é, irmão? É verdade. Porque o que é que diz a palavra? Deus é onipresente. Dá glória. Mas é omnisciente, é omnipresente. Não? Vamos aqui à palavra. Olha aí. Estamos aqui na Bíblia. Diz aqui, Jeremias 23 diz assim, versículo 24, esconder-se alguém esconderijo de modo a que eu não o veja, diz o Senhor. Ele está a falar, esconderijo é aqui na terra, não encheu os céus e a terra, diz o Senhor. Então quer dizer que ainda que na intimidade do casal nem mesmo Deus entra. Então Deus fica de fora. Deus não entra, Deus fica de fora. Então quer dizer que a pessoa deixaria de ser o templo de Deus. Passaria a ser o templo dos demónios. Agora vamos dar lugar a Satanás. Vamos praticar relação sexual. Casamos, agora já podemos dar lugar ao Satanás. Tem gente que só é santo quando é solteiro. Quando casa, dá lugar ao Satanás. Deixa de ser templo dos filhos para ser habitáculo de demónios, santuário dos demónios. Não é, irmão? Então isso aí é errado. É verdade. Porque eles dizem que na intimidade de um casal nem mesmo Deus entra. Isso anularia a onipresença de Deus. Aqui nesta palavra é tremendo assim, esconder-se alguém esconderijos, de modo a que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Rouva lá bacantaramasaia. Rouva lá babá. Então não se pode esconder. É muito forte esta palavra. Anda caia, somanda cofai. Isso é muito forte. Aleluia! Porventura não sou eu o Deus de perto, diz o Senhor, e não também o Deus de longe, dentro do contexto de Jeremias 23. Esconder-se alguém esconderijos, de modo a que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encheu os céus e a terra. E também o Salmo 139 diz assim, e o irmão conhece este Salmo, não conhece? Salmo 139. Este Salmo é um Salmo bom para o irmão memorizar. Senhor... Eu sei de cor, mas para não estar a falar de cor, vamos abrir aqui a Bíblia, Salmo 139. Eu memorizei este Salmo. Maravilhoso. Fala dos atributos de Deus. O atributo da onipresença e onisciência. Olha aí. Há aquele que diz assim,
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me levanto, Você se me deito, ainda assim sei te que em lascaste. tudo tu Tu conheces, conheces. Senhor. Eu sei Eu que sei. tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Aleluia. Deus, Então, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar. Então, quando a pessoa se vai deitar com a esposa, Deus está lá. Conheces todos os meus caminhos. Recamando louvar abagai. Não havendo ainda alguma palavra na minha língua, eis que ao Senhor logo tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta ou alta demais que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis tu estás também. Aleluia, ali estás também. Se tomar as asas da alva ou habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem em ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não tem como alguém se esconder em esconderijos, de modo a que Deus não veja. Deus está em todo lado. O que é que eles dizem? Nem intimidade no casal, nem mesmo Deus entra. Então Deus ficava de fora. Olha agora, Deus, fica aí de fora. Vou-te fechar a porta. Agora vou dar lugar a Satanás. Vou deixar de ser templo do Espírito Santo e vou dar lugar ao diabo. Vou dar lugar ao demónio. Não é, irmão? Então isso é uma grande heresia dizer que nem intimidade do casal, nem mesmo Deus entra. A Bíblia diz assim, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo. Então, até mesmo no tempo em que tu vais te deitar com a tua esposa, as tuas vestes têm que ser brancas, quer dizer justiça. Aleluia. Linho fino, torcido, a justiça dos santos. Quem quer diga glória? Ei, parabas! Dai aleluia! Oh, glória! Olha aí. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo sejam alvas, ou seja, brancas, as tuas roupas sejam purificadas. Aleluia! E nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Qual é a interpretação, a exegese que vamos fazer este versículo? Em todo o tempo, quer dizer que até no tempo, agora é o tempo em que eu vou tirar para me deitar com a minha esposa, para ter intimidade com a minha esposa. Então, as tuas vestes têm que ser brancas, têm que ser santas. Aleluia! Todo o tempo sejam alvas as tuas neves e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, capítulo 9, versículo 8. roupa branca fala do quê? Atos de justiça. Então, na intimidade, tu tens de ser justo. E nunca falta o óleo. O óleo é o quê? O azeite. Então, não é que tu vais te banhar de azeite, meter azeite na tua cabeça. É que o Espírito Santo, o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Então, nunca o Espírito Santo deixe de dirigir a tua cabeça. Quer dizer que a tua cabeça, não é? Porque eles dizem que é com a cabeça que a gente pensa e que a cabeça comanda o corpo. E quem é que comanda a tua cabeça? O Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Está lá em Romanos 8. Então o irmão já entendeu o mistério. Então o que é? Nunca faltar o óleo sobre a cabeça. É nunca deixar de ser dirigido pelo Espírito Santo. Não é pela tua própria cabeça, mas pelo Espírito Santo. A tua cabeça tem que estar submissa à direção, à condução e à revelação do Espírito Santo. Correto? Então até quando tu estás praticando a intimidade, tu tens que estar na direção do Espírito Santo. Aleluia! Rova labacai. Não na concupiscência. A paixão. Olha o que é que diz a Bíblia. Isto aqui é muito forte. Olha aí. Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor.
1 Tessalonicenses capítulo 4 diz aqui, porque esta, versículo 3 a seguir, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é ser santo? Separado do pecado, certo? A vossa santificação é a vontade de Deus o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, da porneia, da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. É? Paixão, não é? Porque Deus quer o quê? Que tu, quando tu és um homem casado, eu também, quando tu vais te deitar com a tua esposa, quando tu vais ter intimidade com ela, não sejas guiado pela paixão da luxúria, pelo espírito da luxúria, da carnalidade, mas que tu tenhas essa união baseada no amor, na união que Deus não é, estabeleceu entre um homem e uma mulher, certo? Certo. É. Paixão é coisa irracional, o amor é algo racional. Amém? Muitos falam da paixão de Cristo, é uma heresia. Paixão de Cristo, não há nenhuma paixão de Cristo, porque paixão é uma coisa irracional, fora da razão. Paixão na Bíblia é sempre algo negativo. Irmão, entende? A Bíblia não fala da paixão de Cristo, a Bíblia fala da paixão da morte. Então a morte é que tinha paixão por Cristo. Entende? Não é que Cristo, houve uma paixão de Cristo, não. Cristo teve amor. Não há maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Amém? Então ele teve maior amor. Deus amou o mundo de tal maneira, não diz que Deus teve paixão. Se apaixonou. Hoje diz assim, eu sou tua noiva apaixonada. É até uma heresia cantar essa música. Amém? Tu és a noiva apaixonada. Paixão é algo irracional, é algo de loucura. É algo, não é, irracional. E a Bíblia diz que o nosso culto a Deus é um culto que racional, não é uma coisa de loucura. Nós não somos loucos. Tem muita gente até que diz que eu estou apaixonado por Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo. É uma heresia, meu irmão. Isso é uma heresia, eu tenho um amor. Amor é uma coisa. Eu amo a Cristo com toda a minha alma. Amo a Deus com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu com todas as tuas forças. Quem queira diga agora, este é o primeiro e maior mandamento. Então amar a Deus não diz para nos apaixonarmos, porque a paixão, e eu depois posso provar isto na Bíblia, a palavra paixão é sempre negativa. Então é uma heresia dizer que houve uma paixão de Cristo. Não houve nenhuma paixão. Paixão é coisa carnal, é coisa da carne. É obra da carne. Exatamente, paixão é obra da carne. Então não na paixão do mau desejo, não é do desejo de luxúria, de carnal. Como os gentios, ou seja, como os estrangeiros à fé, aqueles que não são cristãos, que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Hey, parabacantalabaia! Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus que nos deu também o Espírito Santo. Então, nós não devemos andar na paixão. Aqui é um mandamento, não andem na paixão. Então, eu quando vou deitar com a minha esposa não pode ser baseado na paixão, mas no amor. Quando eu vou adorar a Deus, não é baseado na paixão de Cristo. Eu estou apaixonado por Ele. Não, eu amo com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. É diferente de paixão. É algo racional, não irracional. Esse é o maior mandamento, e amar o próximo como a si mesmo, não é? Pronto, então o irmão entendeu. Paixão. Agora vamos aqui. Irmão, eu agora vou aqui e o irmão vai entender. Eu tenho aqui uma Bíblia que é um módulo da Word. E eu vou escrever aqui a palavra paixão e vou provar que paixão é sempre negativo. Paixão não é algo positivo na Bíblia. Quem querer diga glória. Rima nagashai. Ruva labacanto faia semena aérea. Aleluia. Quem querer diga glória. Ruva labacaia semena aérea. Oh, glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Vamos aqui para o Novo Testamento. Vamos aqui para o Novo Testamento. Amém. Glória a Deus. Amém. Pronto. Esta palavra, que está aqui em 1 Tessalonicenses 4:5, paixão. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Eu vou aqui ao original. Paixão, no inglês é not in the lust of concupiscence, não na luxúria da concupiscência.
Então, no inglês, esta palavra significa luxúria. Luxúria, há um espírito imundo chamado espírito da luxúria, que leva a pessoa a beber e a se prostituir. Entende, irmão? Obra da carne. E leva a Tudo pessoa obra da... também a se desnudar. Sim. Fica seminu, espírito da luxúria. Entendeu, irmão? Está lá em Oseias, espírito da luxúria. Então, aqui diz, not in the lust of concupiscence. Não na luxúria da concupiscência. Então, a palavra paixão, na Bíblia King James, foi traduzida por lust, luxúria. Isto vem do grego patos, que significa, glória a Deus, aflição da mente, emoção, paixão. Ato apaixonado. Amém? Aqui no Novo Testamento, num sentido mau, é sempre no sentido mau no Novo Testamento. Paixão depravada, paixões vis. Entende, irmão? É algo que tem a ver com depravação, paixão. É quase uma idolatria, está a ver, irmão? Eu estou apaixonado por aquela mulher e tal. Ai, estou apaixonado. Ai, estou louco por aquela mulher. Está louco. Está fora da razão. Está na emoção. A emoção tira a razão. Não é, meu irmão? Então é complicado. É sempre algo negativo. E agora a prova que não há paixão de Cristo nenhuma, mas há a paixão da morte, está aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por causa da paixão de quem? De Cristo? Não, da morte. Por causa da paixão da morte. Aleluia. É a paixão da morte. Não é? Vem de uma palavra parecida com a outra, que é patema. Não é? Aquilo por qual alguém sofreu. Então, aleluia, paixão da morte. A calamidade, o mal. Então o mal que veio a Cristo, Sharamandagleia Surikaya, veio por causa da morte. A morte tinha desejo que ele morresse. Entende? Com aflição. Verdade. Também, quem quer dizer, então, agora, a palavra paixão em si, do original grego, não é que a gente viu aqui, é outra palavra. Aleluia. Quem quer diga glória. Sherebakamanага Surikantaramanagaya. Aleluia. Vem do grego patos, que significa o quê? Paixão depravada, num sentido mau, paixão vil. Então eu não posso me deitar com a minha esposa baseado numa paixão. Não é glória a Deus, quem quer dizer, mas baseado no amor. Não é? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Quem quer diga glória. Mas continuando aqui, para o irmão entender, então eu expliquei, para não fugir um pouco do assunto, que a maioria dos pregadores e pastores e doutrinadores e professores, doutores da Bíblia e mestres dizem, nos aconselhamentos de casais, nos cursos para casais, nos aconselhamentos dos jovens que vão casar, que na intimidade de um casal nem mesmo Deus entra. E eu já provei aqui com vários versículos, inclusive aquele de Eclesiastes 9:8, aquele de Jeremias 23, não é? Que não é bem assim. Aliás, não é nada assim. O irmão entendeu? Deus, em todo o tempo, Deus está contigo. Aleluia. Se tu subires ao céu, Ele também está contigo. Se Jesus ao inferno, Ele está-te vendo lá. Ainda que eu estivesse no fundo do mar, o Senhor estaria connosco, né? Exato. Ainda que subisse à altura das montanhas de lá, o Senhor, ou às alturas dos céus, derrubaria. Deus está no controle. É omnipresente, então, Ele está em todo lado, não é? Então, é errado. A outra coisa é que eles dizem o seguinte: vale tudo, que o irmão falou, entre quatro paredes. Então, se vale tudo, valeria o quê? Entre quatro paredes, valeria o sexo oral, o sexo anal, o sexo com objetos, como chamados vibradores, a masturbação, valeria tudo. Valeria qualquer tipo de posição, até meter a mulher de quatro, estilo cachorra, e do estilo cão entrar por trás. Então, valeria tudo, certo? Certo ou não? É, se fosse assim era, não. Vale tudo. Então, poderias fazer um autêntico filme pornográfico, sem te filmar, não é? Um filme. Todas as posições que aprendeste quando eras do mundo. Nos filmes da pornografia. Podias fazer tudo. Fazer da tua esposa uma prostituta e tu um prostituto. Tem até pastor, muitos pastores modernos, não é? Que acho que até usam o Kama Sutra, não é? E muitos crentes que vão no Kama Sutra. Kama Sutra aliás, esse livro do Kama Sutra, ele é consagrado aos deuses do hinduísmo. Isso é terrível. Isso aí. E essas posições aí que estão no Kama Sutra, eu nunca li.
Mas sei, porque eu nunca abri nenhum livro de Kama Sutra para ver, nunca. Entende? Mas por aquilo que a gente pode pesquisar na internet, no Wikipedia, por exemplo, a gente sabe que aquilo é depravação completa e aquilo tem consagração hinduísmo. É Em que ativismo. diga glória. Pois. Agora vamos aqui. Ou seja, quando a pessoa se deita naquelas posições que estão lá ensinadas nesse livro chamado Kama Sutra, ela está fazendo um ritual. Está sendo uma prostituta cultural. Se a mulher ser um homem, está sendo um prostituto cultural. Está a fazer prostituição cultural tal como fazia no Antigo Testamento, para os deuses pagãos, para Baal e para outros deuses. Porque aquilo é em consagração a Deus. Faz um ato sexual em consagração aos demónios. É complicado, irmão. Quer dizer, essa pessoa, pastor, essa pessoa que pratica esse ato estão dando legalidade aos demónios para atuar na vida deles. Não é? Exatamente, em várias áreas. Então vamos aqui a Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Isto é um versículo-chave. Estamos a falar do quê? Estamos a falar de relações íntimas que te podem levar para o inferno. É o tema. O que é que diz aqui? Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Então vão ser punidos, vão ser condenados ao inferno. Agora vamos aqui. Venerado, noutras traduções, digno de honra. Esta palavra aqui, venerado, na Bíblia Corrigida Fiel, que foi traduzido por digno de honra na Bíblia Revista e Atualizada, vem do grego tímios. Tímios. E o que é que significa? De grande valor. De grande valor precioso. Olha aí, é um adjetivo. De grande valor. Então, de grande valor seja entre vós o matrimónio precioso. Isto é o primeiro significado. O segundo significado qual é? Mantido em honra. Ou seja, conservado. Por outras palavras, estimado. Especialmente querido. Seja entre todos o matrimónio, ou seja, o casamento. E o leito. Aqui, quando fala de leito, fala da cama. Mas não da cama só objeto físico, mas fala do quê? Da relação íntima. E o leito sem mácula. O leito anda camando vai a covanai severéria. Ruva bacaba xerepanta covanaia. Ruva labacanto fata cantora machéria. Amém? Leito. Vem do grego coit, cama, leito matrimonial, que é o segundo sentido. Amém? Mas também, como sentido figurado aqui, diz aqui, coabitação, relação sexual, 3A. Então, leito, vem da palavra grega coit, que quer dizer coabitação, relação sexual. Seja o quê? Sem mácula. O que é sem mácula? Sem mácula vem do grego amiantos. Então, esse coito, essa relação sexual, seja o quê? Sem mácula, ou seja, sem sujeira. Não manchada. Não corrompida, pura, imaculada. Livre daquilo pela qual a natureza de alguma coisa é deformada ou depreciada. Ou a sua força e vigor é debilitada. Então é um mandamento para a igreja. E quer dizer que a relação sexual pode levar para o inferno? Pode. Porém, os que se dão à prostituição e os adultos, Deus julgará. Aleluia. Então, mesmo que tu não estejas em prostituição, mesmo que tu não estejas em fornicação, mesmo que tu não estejas em adultério, se tu praticares a relação sexual idêntica ao que praticam as prostitutas e os prostitutos e os que vão às prostitutas, tu podes ser condenado ao inferno. Então está aqui a regra. A regra é Hebreus capítulo 13, versículo 4. Entende, irmão? Então o irmão já reparou que estão ensinando heresias, não é? Na intimidade do casal, nem mesmo Deus entra. Então Deus deixaria de ser onipresente, o que é uma mentira. Não é uma heresia. Outros dizem que entre 4 paredes vale tudo. Entre 4 paredes. Aí vale tudo. Então quer dizer que aí deixaram de ser crentes. Passaram a ser o quê? Mundanos, profanos. Deixaram de ser usados pelo Espírito Santo para passarem a ser usados pelos demónios. Olha, agora os demónios podem entrar à vontade. Vamos fazer um bacanal, uma orgia aqui. Está a entender? Então, é muito forte esta palavra, não é, varão? Verdade. Glória a Deus. Pronto, então... pastor, eu estava aqui a pensar mesmo, né? É que tem muito pastor mesmo ensinando aí no YouTube, né? Aqui nesta plataforma do YouTube, que entre 4 paredes vale tudo e que não, nada é pecado, né? Pronto, a terceira que eu lhe vou falar é de caixão à cova.
A terceira argumentação, já vimos que a primeira é que na intimidade do casal nem mesmo Deus entra. A segunda argumentação é que vale tudo entre quatro paredes, e a gente já vai ver que não vale tudo nada. Não vale tudo. Amém? E a terceira é que não é pecado se ambos concordarem. Ou seja, se o casal concordar não é pecado. Ou seja, eles vão dizer que o sexo oral é pecado, mas se o casal concordar, ambos concordar não é pecado, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, espera aí, eles ainda citam um versículo fora do contexto. Então, se eu concordar com a minha esposa de assaltar um banco, Deus vai concordar no céu também. Se eu concordar de matar alguém, ser homicida, junto com a minha esposa, Deus vai concordar também, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Veja que estupidez. Veja que distorção da palavra, que heresia tão terrível. Amém? Tá. Mas aqui vamos refutar que não vale tudo, não. Não vale tudo. Vamos aonde? Vamos aqui para Romanos. Não vale tudo. Sexo oral vale? Não. Está aqui. Romanos capítulo 1. Diz assim, a santa e gloriosa palavra. Romanos capítulo 1. Vamos ler a partir do 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça e a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde neles conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Lhe manifestou, assim é que é. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, de maneira que eles fiquem inexcusáveis. Continuando. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos parar aqui nesta parte. Não é? Eles dizem que, portanto, os pastores mais liberais, mais, como eu digo, mais para a frentex, como diz o português, não é? No populismo, certo? Os pastores mais liberais, mais condescendentes, mais inclusivos, são os pastores inclusivos. O que é que eles vão dizer, não é, irmão? O que é que eles vão dizer? Vale tudo. Vale tudo. Entre quatro paredes. Não é? Mas o que é que diz aqui a Escritura? Não é? Esses pastores, porque eles praticam isso, eles ensinam, é porque eles vivem essa doutrina. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Quem é que foi feita a imagem conforme a semelhança de Deus? O homem, né? O ser humano. Em Gênesis 1, 26 e 27, certo? Está bem. Fez o homem do pó da terra, também está lá em Gênesis capítulo 2. Então Deus fez o homem à imagem conforme a sua semelhança. Aleluia. Sharamandaglaia suricanta lamasteria andalamaia. Orramanto louva Sheminaia. Então, espera aí. Diz aqui que mudaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, o Deus sem nenhum tipo de corrupção, sem nenhum tipo de pecado, não sujeito à corrupção ou decadência, imperecível, amém? Em semelhança do homem corruptível. Quem é o homem corruptível? É o homem caído. É o homem desgraçado, caído da graça. É, por exemplo, o endemoniado que inventou o livro chamado Kama Sutra. É aquelas mulheres e aqueles homens que se deitam em orgias bacanais e fazem filmes XXX. Filmes de hardcore, pornográfico. Certo? Pois. Então, essa gente mudou. Mudou a glória de Deus, que é o homem. Porque a glória de Deus está no homem. Quem queria diga glória, Xaramandaglai, fomos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Sendo o homem corruptível, então o homem pecador, que é o homem corruptível, o homem que está no pecado. Bem como de aves, de quadrúpedes e répteis. Agora, irmão, há de reparar uma coisa. Cada animal da sua espécie, cada macho criado, dos animais que Deus criou, cada animal só entra à fêmea da sua espécie de uma só maneira. Sabia? Mas o homem
ele inventa muita coisa. Mais à frente diz que é inventor de males. O homem é o único ser que Deus criou que vai fazer a relação, não da maneira que Deus quer, da maneira bíblica, que a gente já lá chega, mas vai fazer a relação de várias maneiras. E vai imitar até aves, quadrúpedes e répteis. Por exemplo, aquela posição de 4. Não é? Aquela posição de 4. Quando a mulher fica como se estivesse ajoelhada, com as mãos no sol, como se estivesse em adoração. Está num ato como se estivesse de adoração. O homem entra por trás. Aquilo para Deus é abominação, porque ela está imitando uma cadela, uma cachorra. O homem está imitando um cão. Um cachorro, certo? É como se fosse a posição, não é? Que muitos até no populismo, aliás na gíria é um pouco até pejorativo, mas até vou falar, dizem que é a posição da canzana, é a canzana, como dizem, não é? Por aí, pessoas que não são cristãs dizem isto, mas é para as pessoas, só virem essas pessoas já sabem, repreendo, que isso é coisa do capeta, uma palavra do capeta, mas é para vocês entenderem. Isso aí é algo do diabo. Quem querer diga glória. O irmão está a entender? Então essa posição aí é imitar o quê? Os quadrúpedes. O cão não tem 4 patas. E a cadela, a cachorra não tem 4 patas. É verdade. Então, aí está imitando os quadrúpedes. Então, uma posição que Deus abomina. Vai ser condenado por essa posição. Rimanaga Shurikandaraya. E répteis. E aquela história do linguado. Vai fazer um linguado. Não é? Que eles dizem no populismo. Estar aí a serpentear com as línguas. Não é? Estão imitando os répteis. Outros até tiram selfies com a língua de fora e fazendo um V com os dedos e meter a língua como uma simulação do sexo oral. Então, eles estão o quê? Estão a profanar. Muitos até são cristãos e tiram essas selfies. Entende? Então, isso aí, serpentear com as línguas, é imitar os répteis. A língua dos répteis é que serpenteia, certo? A cobra, não é? Então, estou a explicar aqui. Aves, quadrúpedes e répteis. Vamos continuar mais para a frente. Estamos aqui já a discernir aqui umas coisas. Por isso Deus também os entregou às concupiscências. A palavra concupiscência é epitomia, é um desejo, anseio, anelo, desejo pelo que é proibido, luxúria. Então, se a gente dá lugar à concupiscência, o espírito de luxúria vai operar na nossa vida, certo? Dos seus corações, ou seja, concupiscência é os maus desejos do seu próprio coração, ou seja, da sua alma. Aqui coração é alma, certo? Há imundícia. Há imundícia. Era mando glória praça cantora managaia. A palavra imundícia vem de acatárcia. Diz aqui, no sentido moral, impureza proveniente de desejos sexuais, luxúria, vida devassa, de motivos impuros. Há imundícia. Para desonrarem os seus corpos entre si. Então é uma desonra. Relação sexual imitar animais, cão, cachorra e também relação sexual, que já vamos ver, oral, anal, com objetos. Isso tudo é uma desonra para o corpo. Quem queria diga glória, é uma desonra. Desonra, quem queria... Aleluia, rei managa cheia, manaia. Desonrarem. Esta palavra desonrar vem do grego atimazo, quer dizer insultar, tratar com desprezo os seus corpos entre si, certo? O irmão está a entender o mistério? Amém, pastor. Sim, pastor. Ok, agora vamos aqui mais para baixo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, quando a pessoa imita animais, está a servir a criatura. E quando a pessoa imita o homem caído, da graça, que inventor de mal, está a servir a criatura e não o Criador. Então é complicado. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Às paixões. A palavra paixão vem do grego patos, quer dizer paixão depravada, paixões vis, está aqui. Aflição da mente, a pessoa fica aflita, fica emocionada, apaixonada. Paixões infames, lá está, a palavra paixão é sempre negativa. Desonrosas. Infames vem do grego atimia, de desonra, ignomia, desgraça. Porque até mesmo as mulheres mudaram o uso natural
no contrário da natureza. Espera aí, qual é o uso natural da mulher? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2. Querem saber qual é o uso natural? Vamos aqui a Gênesis capítulo 2. Livro de Gênesis, capítulo 2, diz assim. Versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, qual é que é o costume natural da mulher? Praticar relação íntima com o homem. Então, quando ela pratica com a mulher, ela muda no costume natural para um costume contrário à natureza, mulher com mulher. E eu pergunto, o homem com a mulher, ou a mulher tendo relação com o homem, como é que ela faz? O sexo vaginal. Mas quando ela faz mulher com mulher, como não tem o órgão sexual masculino, né? Não tem o órgão, ela vai ter que fazer o quê? O oral. Vai fazer oral e vai fazer o quê? Com objetos e vai se masturbar. Certo? Esse é o contrário da natureza. Irmão, já viu qual é o contrário da natureza? Oral, com objetos e masturbação. Continuando aqui. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, peraí, qual é... Se eles mudaram o natural, que é da mulher, ou seja, o homem se deitar com a mulher e unir o seu órgão sexual reprodutor, que é o pênis, à vagina, que tipo de sexo eles vão fazer? Já não podem fazer o vaginal, vão fazer oral, anal, com objetos e se masturbar. Certo? Certo ou errado? Certo, certo. Então, como é que tem pastores aí a dizer que o sexo oral não é pecado? Eu pergunto, a boca é a favor da natureza da boca ou ao contrário? Que a boca foi feita por Deus para manter relação íntima, ir ao orgasmo, engravidar e depois dar à luz? Não. Não, meu irmão. A boca não é um órgão do aparelho urinário reprodutor, sexual, nem do homem nem da mulher. Correto? Então, peraí. Então é contrário à natureza. O sexo oral é contrário à natureza da boca. A boca é um órgão do aparelho digestivo. Serve para ingerir alimentos e líquidos, não para colocar nela imundícias, impurezas, coisas imundas. Aleluia, que te levam para o inferno. Aramanagai. Rima, para colocar nela sêmen, fluidos vaginais e outras impurezas mais. Então a boca tem que ser santa e não imunda. Quem querer diga glória. Então isto é forte. Isto é a palavra que nos diz que... Então é contrário à natureza da boca usar a boca para outra coisa. Por exemplo, o braço foi criado por Deus para levantar peso, certo? O irmão vai levantar 50 quilos em compras em 2 sacos, um de 25 quilos cada um, com a boca. Não. Não. Vai quebrar os dentes. Então, meu irmão, a boca também não foi feita para isso. Amém? Então é contrário à natureza pelo qual Deus criou a boca. É contrário à natureza da boca. A natureza da boca é para comer, beber, ingerir alimentos e bebidas. E é também a boca um órgão de comunicação para falar, neste caso adorar a Deus, pregar para falar, e também um órgão de louvor. Ou seja, é um instrumento musical. Para isso ela serve. Para adorar a Deus, para louvar, né? Cantar. Então a boca não é... A tua boca deve ser santa. E não imunda. Não colocar nela impurezas e imundícias. Impundícias. Isso vai te levar para o inferno. Então é forte a palavra, mas é o que está aqui.
Então, já provei aqui. Qual é o sexo que mulher pratica com mulher? Não pode praticar o vaginal, vai praticar o quê? O oral, a masturbação e com objetos. E qual é o... Porque é artificial. Então também Deus não aprova com objetos. E qual é o sexo que o homem pratica com o homem? Não pode praticar o vaginal, vai praticar o oral, o anal, a masturbação e com objetos. Muitas vezes vai usar a mão, tanto o homem como a mulher, vai usar a mão como se fosse um órgão sexual. E a mão também não foi feita para isso. Os limpos de, limpos de coração, puros, limpos de mãos, puros de coração, verão a Deus. Está lá no Salmo. Quem subirá ao monte do Senhor e que habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Será que a mão, não é, que a própria mão faz com que a mulher, ou com que o homem vá ao clímax ou ao orgasmo, ela é limpa depois disso? Isso é pureza, limpeza? Não. É imundícia. Certo? É verdade. É forte. Então estamos aqui. Estamos aqui a discernir em Romanos. Aleluia. E diz aqui. Porque eles que praticaram isto, homens com homens, cometendo torpeza. Então diz aqui. O que é que eles cometeram? Torpeza. Ache mossum. Inconveniência. Ação imprópria. Indecência. É uma indecência. É uma vergonha. Praticar uma vergonha. Uma indecência. Homens com homens. Recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Depois vão ser recompensados tanto no físico, porque através da relação anal, e o irmão repara, e o ânus? Eu pergunto, o irmão come e bebe com o ânus? Não. É para ingerir alguma coisa? Não. É um órgão introdutor? Não. É um órgão excretor. Serve só para excretar as fezes, o desperdício, as impurezas do corpo. Quem queria diga glória. Então, as pessoas ao praticarem na parte de trás, deviam praticar pela frente. O que é que acontece? Vão ter problemas cardíacos. Há estudos que comprovam isso. E podem morrer. Mais cedo. Não, podem morrer mais cedo, irmão, porque isso afeta o coração. Afeta o coração, porque há uma veia que liga direto ao coração que está junto, está ali perto. E há estudos sobre isso. Então é perigoso. A pessoa até morrer mais cedo. Então está aqui. Vão ter não somente uma maldição física, como enfermidades, mas vão também ter uma maldição espiritual. E se morrerem nessa condição, vão para o inferno. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Coisas inconvenientes. Coisas que não estão bem ajustadas. Então já provei aqui. É contrário à natureza sexual, anal, com as mãos não foram criadas por Deus para isso, está lá no Salmo 24, e com objetos. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Estas várias posições. Pois já vamos aqui falar das posições, não somente a do cachorro. Néstios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais são dignos de morte, ou seja, são dignos de morrer, pelo menos morrem espiritualmente, os que tais coisas praticam, não somente os que praticam, mas também os que consentem, ou seja, concordam com o que eles fazem. Então, se tu não praticas o oral, mas concordas com quem faz, se apoias quem faz, tu vais ser condenado. É forte ou não é esta palavra? Agora vamos aqui a posições. Já vimos aqui que a posição imitando animais, Deus não se agrada. Qual é a posição, a única posição que Deus se agrada? É a posição que toda a gente zomba. Toda a gente escarnece. Vais-me dizer que tu só fazes papai e mamãe. Que é que me diziam muitos colegas. Tu agora és um beato, agora és um santo, agora és... Né? Agora és um religioso, agora é só papai e mamãe. Então a posição que eles zombam é precisamente a única que Deus aprova. A única que foi feita por Deus. Quem queria diga glória? Anda cá. Eu não estou a entender o mistério. A única posição que eles zombam, só fazes papai e mamãe. A gente sabe que posição é essa. É o homem se deitando com a sua esposa de face a face com ela. Estando por cima dela. Pastor, isso está na Bíblia. A posição que também era a posição que os antigos missionários ensinavam aos seus discípulos. Posição missionária. Inclusivamente essa posição, até mesmo na Idade Média, as próprias prostitutas na Idade Média, na Europa,
não se deitavam de outra maneira. Elas só ficavam por baixo. E as pessoas que contratavam os serviços da prostituta ficavam por cima, face a face com elas. Não havia essa variedade que há hoje de posições que inventaram. O irmão entende? Até mesmo no mundo secular, né, era mal visto. Essa história aí, sexo oral, anal, isso não era praticado, entende, irmão? O sexo anal também é considerado sodomia. Os sodomitas não entrarão no reino dos céus. Está lá 1 Coríntios 6, 9 e 10. Quem queria diga glória? Então agora estamos a falar do quê? Da posição missionária. Onde é que está a posição missionária, pastor? Cantar Salomão, não é? Cantar Salomão. Aleluia. Cantar Salomão, capítulo 2, versículo 6. Esta é a posição missionária. Qual é a posição que diz aqui? A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Que posição é essa? Missionário. Aleluia. Quando a mulher, não é, diz que, olha, a tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a tua mão direita me abrace. Então, se está debaixo da cabeça, ela está deitada. O homem está deitado em cima dela, face a face. É esta a posição missionária. Está aqui em Canticos dos Cânticos, capítulo 2, versículo 6. Aleluia. Sharamanda Glaya Surya Cantarai. Aqui está repetido aqui. A sua mão esquerda, Cantares de Cântico de Salomão, 8.3. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abrace. Então já vimos a posição cachorro. Isso aí é abominação, é imitar animais. Aleluia. É mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança do quadrúpede. Quem quer diga glória. Agora vimos aqui que Deus só se agrada desta posição. Ai, pastor, mas o que é que tem a mulher ficar por cima? Vamos agora aqui. Onde é que isto está escrito? Gênesis, capítulo 4. Aliás, Gênesis, capítulo 3. Amém? Gênesis, capítulo 3. Depois de Adão e Eva, o primeiro casal, pecar, Deus falou para Eva. Olha aí. E a mulher disse, multiplicarei, Gênesis 3,16, grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Esta palavra desejo aqui é desejo da mulher pelo homem, é desejo sexual. Conforme a gente pode confirmar aqui nesta Bíblia aqui interativa que eu tenho aqui, nesta Bíblia aqui, aliás, neste módulo, que é o do Word. Tu vais a Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então, espera aí. Mas já vai entender aqui o mistério. Gênesis 3, 16 diz assim: E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás aos filhos e o teu desejo será para o teu marido. Ele te dominará. O teu desejo. Esta palavra desejo vem de teshuká. Aliás, teshuká. Diz aqui desejo de homem pela mulher e da mulher pelo homem. Então, o desejo sexual, irmão. Quem queria diga glória. Então, o desejo sexual da mulher será para o marido, não é para o marido da outra, não é para o jovem solteiro que está lá fora, para o homem alheio, é para o seu marido. Desejo sexual. E ele te dominará. Texto dentro do contexto. Então, no contexto sexual, quem é que vai governar? Quem é que vai dominar? Aleluia. Exercer o domínio, diz aqui, vem do hebraico mashal. É o homem. Reinar é o homem. Quando a mulher está em cima, durante o ato sexual, quem é que domina a relação? Aí é É a mulher. Então ela está desobedecendo aqui ao mandamento, à determinação que Deus deu a Eva e a todas as descendentes de Eva, todas as mulheres até aos dias de hoje. Outra coisa, quando a mulher sobe ou trepa para cima do marido, glória a Deus, ela já não é mais sujeita ao seu próprio marido. Aleluia. Quem quer diga glória. Estou sentindo a glória. Efésios capítulo 5. Olha aí. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Amém? Porque o marido é a cabeça da mulher. Espera aí, se o marido é o cabeça, quem é que governa o corpo? É o corpo ou a cabeça? É a cabeça. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
Sejam em tudo, em tudo. Então até na relação íntima, sejam em tudo. Então até na vida íntima, sujeitas aos maridos. Mas quando ela sobe para cima, ela fica a dominar a relação. Então é antibíblico a mulher trepar, subir para cima do marido e ficar por cima durante o ato sexual. Entende, irmão? Ripalabaia, rouxo, rimanagachai. O irmão entendeu o mistério aqui? Glória a Deus. Entendi sim, pastor. Glória a Deus. E depois, se a gente fosse aqui também para 1 de Coríntios, o irmão ia ver aqui a relação do cabeça, diz aqui. Mas quero que saibais, irmãos, versículo 3, que Cristo é o cabeça de todo o homem e o homem é o cabeça da mulher. Aleluia. Então, se o homem é o cabeça da mulher, não é a mulher que vai ficar de cabeça, vai ficar em cima, governando, dominando. Então está mais que explicado. Então já provei aqui duas posições que são muito utilizadas. Talvez a posição de cachorro-cachorra não é tão utilizada, chamada posição de 4. Né? Chamam posição de 4. Entraste a ela de 4. Essa posição de 4 é uma abominação, é uma destruição, é uma corrupção. E esta posição aqui da mulher por cima é também uma inversão da hierarquia divina. A mulher deve ser sujeita em tudo ao seu marido, até na vida íntima. A Bíblia diz: o teu desejo, é a ordem para a mulher, será para o teu marido, o desejo sexual será para o teu marido. Ele te dominará. Então, durante a relação, quem deve dominar é o homem. Então o irmão pensava: então, espera aí, agora, então já vimos aqui, é deitado e o homem por cima da mulher. E depois há vários verbos que a gente podia ir aqui para a Bíblia. Vamos ver, há sempre um padrão. A Bíblia diz sempre se deitou com, não diz fez em pé, fez sentado, fez de lado, fez em posição acrobática, diz se deitou com, ao verbo deitar. Glória a Deus, quem crê? Ei, Ramanda lava saia. Glória a Deus, quem crê diga glória. Olha aí. Então consolou Davi a Batseba, 2 Samuel 12, 24. Sua mulher, e entrou a ela, não diz que foi a Batseba que entrou a Davi. Então o verbo entrar. Entrar é sempre o homem que entra a mulher. É uma regra bíblica, está a ver? Neste verbo, entrou a ela. É o verbo entrar. E depois diz aqui, e se deitou com ela. Segundo verbo, é o verbo entrar e se deitar. O verbo deitar. Aleluia. Não diz que fez em pé, sentado, acrobado. Entrou. Então a iniciativa foi do homem. O homem dominou esta relação. Ele entrou a ela e se deitou com ela. Ou seja, ele entrou e se deitou. Face a face. Agora, para o irmão entender, por que razão o homem não deve praticar a relação vaginal à sua mulher entrando por trás? Não já vai entender. Porque se o sexo anal é pecado, é sodomia, e os sodomitas não entrarão no reino dos céus, o sodomita, quando está a entrar a outro, não é? Ele está a vendo a parte de trás. Certo? E ficou o quê? Ficou, como é que eu ia te explicar? Ficou com entusiasmo, ficou com desejo. Então o mau desejo sexual, a luxúria, a concupiscência entrou por ver a parte de trás do outro homem. E quando o homem, por exemplo, entra a mulher nesse tipo de sexo, porque é que o homem não deve fazer sexo anal com a mulher? Porque é o mesmo sexo que é praticado pelos sodomitas, certo? Certo. Então, porquê? Porque estamos a imitar, ou seja, estamos a praticar o mesmo tipo de sexo que praticam homem com homem. Então vamos entrar na mesma condenação. Entende? Mas também tem outro detalhe. Então, e se for vaginal? Ou seja, o homem está a entrar à mulher no sexo vaginal, mas por trás. Sabe porquê é que não deve ser por trás? Porque a Bíblia diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Quer dizer, aparentemente ele está a vender a parte de trás da mulher. Então está tendo o mesmo tipo de entusiasmo que tem um homem que entra a outro homem por trás. Ou de um homem que entra ao ânus da mulher. Entende, irmão? Percebeu agora? É parecido. Eu estou a perceber, um pouco mais ao lado, ou mais abaixo. Ou mais acima, neste caso. O irmão já entendeu? Mais abaixo, aliás. Entendeu ou não? Ou seja, é aparência do mal.
Percebeu, varão? Fugir da aparência do mal, não é? E varão, porque é assim, Mas, o homem está olhando para a mulher por trás. Ficou, não é? Ficou com ereção. Então, é o mesmo tipo de desejo do homossexual em entrar ao homem. É a mesma coisa, porque ele está a ter o desejo. Só o desejo é pecado, mesmo que ele não tenha relação anal ou até vaginal por trás, mas só de ter o desejo já está a pecar. Aleluia, o irmão entendeu? Porque o que ele está a ver é a parte de trás. Já entendeu? É a aparência do mal. Então, entrou a ela e se deitou com ela. Então temos os verbos entrar. Quem entra é sempre o homem, nunca é a mulher que entrou ao marido. É sempre um homem que entra à mulher. E se deitou com é sempre o homem que se deitou com. A iniciativa é do homem, o homem se deita com ela. É sempre estes verbos. E depois tem o verbo conhecer. Conhecer é sempre o homem que conhece a sua mulher e não o inverso. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Então, Adão conheceu. Certo? Então é mais um verbo, conhecer. Quem querer diga glória. Estou aqui a explicar para os irmãos. O verbo entrar, o verbo se deitar, o verbo conhecer e o verbo possuir é um padrão bíblico. E a iniciativa é sempre do homem. Possuiu. Olha aí. E ele possuiu a Agar e ela concebeu. São verbos utilizados para quê? Para a relação íntima. Verbos em hebraico. O irmão entendeu? Estes verbos, o verbo possuir, conhecer, se deitar com e entrar, são verbos utilizados em hebraico. Nós estamos a falar da tradução em português, mas no hebraico são os verbos que são utilizados. Percebeu, irmão? Há um padrão. E o padrão é sempre a iniciativa do homem. É o homem que entra, a mulher, é o homem e não a mulher que entra ao homem, é o homem que conhece a mulher e não a mulher que conhece o homem, é o homem que possui a mulher e não a mulher que possui o homem, porque senão ela tinha o domínio, certo? É sempre o homem que, aleluia, rimanaga, se deita com, e não faz em pé, de lado, né, em posição acrobática. Agora temos mais um verbo aqui. Descobrir, não é? Descobrir a nudez. É descobrir a nudez, mais uma expressão, descobrir a nudez. Que também tem o significado de relação íntima. Olha aí. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, por quando descobriu a nudez do seu pai. Glória a Deus. Olha aqui. Aleluia, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Olha aí. E quando o homem tomar a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe, e vir a nudez dela, e ela sua, torpeza é, porque quando os dois estarão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo, descobriu a nudez de sua irmã. E levará sobre si a sua iniquidade. Então, descobrir a nudez também tem conotação aqui sexual. É mais um verbo. São estes simples verbos. Então, estou a explicar aqui que a única posição que Deus se agrada é o homem se deitando com a sua esposa face a face por cima. É a única. A posição que muitos ridicularizam. Dizem, é a posição papai e mamãe. Só vocês só fazem papai e mamãe. Né? E ridicularizam. Tem até crente no YouTube, escarnece e ri à gargalhada. Vão rir para o inferno, irmão. Vocês vão rir à gargalhada para os quintos dos infernos. Não é? Depois lá quero ver a vossa risada. Agora, irmão, perguntas. Eu quero ouvir também o irmão, não é só eu falar. Bom, Carlos, está-se a sentir bem? estou bem, então, pastor. Fala. Eu já assisti ao testemunho do pastor holandês, vi no seu canal, o canal do pastor Luís. Sim. Os irmãos pesquisem sobre este pastor aqui. Muito edificante que ele falou, e achei mesmo que veio da parte de Deus. Foi mesmo o Espírito Santo de Deus que falou através da boca do seu servo. Fiquei muito impactado. E é isso, e aconselho aos irmãos também portanto, a ouvirem, né? Esse testemunho.
que é muito edificante, não é? E eu estava aqui pensando que muita gente é santo em tudo, mas depois, nesta área, infelizmente, muita gente está enganada, não é? Porque distorce um pouco a palavra. Um pouco, bastante, irmão. Bastante, Porque o problema não é errar, o problema é que é tentar muito arranjar complicado. justificativa. Olha, vou só dizer uma coisa para o irmão. A maioria dos pastores, estamos a falar de pastores e igrejas de doutrina. Ou seja, de santidade. Igrejas que as mulheres não andam seminuas, não vestem roupa de homem, não usam pintura já e maquiagem, têm um cuidado com o seu cabelo, que é o véu. Então, a maioria dos pastores de igreja de doutrina vai-te dizer o quê? O pecado é só o sexo oral, o anal e com objetos. Certo? É isso. Sim. Ela vai dizer que nem a masturbação, a mulher não é pecado, se é um preliminar, mas é pecado. Este irmão viu. Porque a mão não foi feita para introduzir no órgão sexual feminino. Não. A mão não é um pênis, a mão. Cuidado. É a mão da glaia, saem para levar ninguém ao clímax, à êxtase. Cuidado. Ripa la bastéria anda na baia. Eles vão te dizer que nenhuma posição sexual é pecado. Mesmo os mais conservadores. Estão enganando o povo. E não sabem, mas estão enganando o povo. Não é porque eles estejam enganando por convicção, por ignorância, mas estão enganando, meu irmão. Este irmão também praticava qualquer tipo de posição, exceptuando o oral, o anal e com objetos, certo? Mas também ele fazia os preliminares, chamada masturbação da esposa antes de começar, certo? Este irmão logo de Bangladesh fazia tudo isso normal. Mas houve um dia que Deus lhe deu uma visão tremenda do inferno. Ele via numa parede como se fosse um quadro a sair. E dentro do quadro ele via uma sala. E estavam ali casais casados cristãos. E praticavam todo o tipo de posição. E Deus mostrou para ele que era pecado. E depois ele viu o castigo dessas almas do inferno. Eram fatiadas lentamente pelos demónios, com facas de talho, como se fosse quando tu vais ao talho, quando tu vais ao açougue comprar carne de cordeiro, ou carne de cabrito, ou carne de vaca, e as pessoas eram fatiadas lentamente para infligir mais dor. Eles praticavam essas posições, a mulher por cima, o homem entrando de lado, a mulher por cima, entrando por trás, posição de vaqueira, como ele diz. Ele viu tudo isso lá no inferno. E ele ficou espantado. Tanto é que durante uns meses ele nem conseguiu dizer a revelação, porque ele estava muito... Mas Deus depois mandou, ele insistiu com ele que ele tinha que falar a revelação. E ele mesmo praticava isso, ele mesmo se converteu. Quem quer diga glória. E a única posição que agrada a Deus é aquilo que é chamada a posição missionária, que é um homem se deitando com a sua esposa por cima dela, face a face, conforme está em Cantares 2:6. Então, fica aqui a advertência, que é para isto também não ficar muito extenso. Nós já estamos aqui, eu creio que com este estudo, com quantos minutos a gente vai, varão? Quantos minutos a gente vai? Pastor, eu queria dizer também que Deus me libertou também de algumas práticas erradas, não é? Porque eu fui induzido em erro por um pastor que infelizmente me induziu em erro na igreja mundana, onde eu andava, não é? E graças a Deus, Deus me libertou, não é? Deus me libertou. Graças a Deus. Mas não foi fácil, foi uma luta muito grande, mas Deus me libertou. Também através dos testemunhos que eu vi no seu canal, principalmente do pastor Ladez e também do pastor Luís, através dos estudos bíblicos. Glória a Deus, irmão. Deus me confirmou, se não estou em erro, em 2015, porque a primeira vez que eu ouvi isto eu fiquei meio impactado. Porquê? Porque a mim me havia sido dito que o pecado, que nenhuma posição era pecado e que, não é, que só era pecado sexo oral, anal e com objetos. E eu, quando eu ouvi a revelação deste irmão pela primeira vez, deste pastor que faz a obra ali em Inglaterra, não é? Aquilo para mim foi uma novidade. Eu não disse que aquilo não vinha de Deus, eu não murmurei, não blasfemei, mas também não adotei totalmente como revelação de Deus. Eu quis fazer prova com Deus. E durante um tempo nos montes, não sei, acho que foi 1 ano e tal, 2 anos, eu fiz prova com Deus nos montes. Xaramandaga lá no monte, ia fazendo prova. Deus me revela se tudo o que o pastor Olubenga falou é verdade ou se há alguma coisa que ele falou dele que não é verdade. Podia ter falado, não. E Deus, passado mais ou menos de 1 ano e tal, ok, quando eu estava sentado no meu trabalho, glória a Deus, que fui
apareceu na notificação do YouTube novamente o vídeo dele. Eu fui ver novamente e quando eu estava a ver, de repente fui invadido por um grande renovo do Espírito Santo e uma confirmação. Tudo o que ele falou é verdade. Deus me confirmou, me deu discernimento. Tudo o que ele falou é verdade. Então quem blasfemar dele, quem blasfemar do testemunho dele, vai pagar um preço muito alto no inferno, irmão. É verdade. Vai ser atormentado noite e dia sem cessar. Então, Deus me confirmou. Eu fui renovado no Espírito. O Espírito Santo me confirmou. Tudo o que ele falou é verdade. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Eu fui renovado ali. Então, meu irmão, não brinquem com coisas sérias. Isto é sério, irmão. Isto é de Deus, é divino. Houve um pastor aí, também com um canal muito famoso no YouTube, que andou aí a escarnecer, a zombar. Até fez uma ou duas postagens a dizer que, né, falar mal. Eu temo que ele já não tenha blasfemado o Espírito Santo. Então tem gente aí escarnecendo as coisas de Deus, porque este pastor não inventou nada. O Olo Benga, o Oladez tinha algum interesse de inventar alguma coisa. Ele já praticava aquilo. Para ele aquilo era normal. Para praticar posições variadas e usar da masturbação como uma forma de preliminar. Para ele era normal. Mas Deus lhe revelou que não. O próprio Deus mostrou para ele. Ele ficou tão impactado e tão atemorizado que durante uns meses nem falou nada. Até que Deus insistiu que ele tinha que passar a revelação. Então, meu irmão, ele mesmo, Deus teve um encontro com ele e mudou a vida dele. Então, não brinques. Depois de não inventou nada. Isto não é obra da carne, é obra do Espírito Santo. Ai daquele que blasfemar do Espírito Santo. Não há perdão para esse. Então, é muito forte. Se tu não tens o dom de discernir o Espírito Santo, aliás, de discernir os Espíritos, fecha a tua boca. Boca fechada não entra mosquito. Amém? Então, fica aqui a mensagem. Considerações finais do irmão Carlos. Considerações finais do irmão Carlos Alberto. Amém? Antes de finalizar, quem tem ouvidos que ouça, né? O que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo, da verdade, não se engana. Deus está alertando através dos seus servos, não é? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe. Pastor Luís, os irmãos, né? Eu também me despeço aqui. Fiquem todos na paz, irmão. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tu que estás a fazer coisa errada, porque esta mensagem é para casais cristãos casados. E desde já, isto é para... Ou então para jovens que estão noivos, ou pessoas que têm ideia de casar, para saber já, para não entrar por um caminho errado. Porque é o que Deus revelou para o pastor Olo Benga. Muitos dos meus filhos, quando são solteiros, não é, são santos. Mas depois de casar, praticam muitas abominações no seu leito matrimonial. Muitas coisas que não me agradam e entram no pecado. E muita gente vai perder a sua salvação por causa de relações íntimas. Portanto, relações íntimas que te poderão levar para o inferno. Foi o tema deste estudo, que vai ser enviado como estreia. É uma estreia que vai vir depois, que vai vir para o meu canal. Amém, irmãos? Então, que Deus em Cristo vos abençoe. Vou desligar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.